Olá! Hoje eu irei abordar um assunto que eu particularmente adoro, propósito de vida. Conhecer qual é o seu propósito, qual é a sua missão de vida ou por que você veio ao mundo, eu acredito ser peça fundamental para você que busca uma maior realização, se sentir realizado naquilo que você faz, para você que busca um maior sentido na sua vida e que está me acompanhando nesses vídeos justamente com o intuito de ter o comando da sua própria história. Propósito de vida nada mais é do que o porquê você veio ao mundo. E o propósito legal da gente descobrir qual é o nosso propósito de vida é que isso nos aproxima de quem a gente é, nos aproxima da nossa essência. Por quê? Porque quando nós estamos alinhados ao nosso propósito, isso significa que nós estamos fazendo aquilo que nós gostamos de fazer, que nós estamos fazendo aquilo que nós fazemos bem, de acordo com o nosso talento, que nós estamos realizando coisas que são importantes para nós e que nos deixam felizes. Mas o que eu ando sentindo nos meus atendimentos, nas conversas com as pessoas, é que existe uma pressão e até uma sobrecarga quando trata-se desse assunto propósito de vida. Acho que cria-se uma falsa expectativa de que descobrir o meu propósito de vida é algo muito difícil, vai ser muito custoso, vou precisar de um grande trabalho ou vou ter que olhar para o fundo do meu ser para poder descobrir, e isso muitas vezes pode até ser um pouco frustrante. Então o que eu venho propor aqui para vocês hoje, nesse nosso terceiro episódio da série Você no Comando, é que ao final desse vídeo você crie uma referência ou que você tenha uma ideia do que venha a ser o seu propósito de vida. De uma forma muito leve, eu vou expor para vocês algumas coisas e faremos juntos 2 exercícios que eu acredito que vão te ajudar bastante na construção dessa ideia ou referência do que venha a ser o seu propósito. É claro que eu acredito que quando nós estamos alinhados ao nosso propósito, tudo na vida parece ter mais sentido. As coisas conspiram ao nosso favor, a favor da nossa realização, as coisas conspiram a favor das nossas conquistas, construir nossas metas, traçar os nossos objetivos, tendo como base um forte porquê, faz toda a diferença. Isso porque quando temos esse forte porquê por detrás da construção das nossas metas e dos nossos objetivos, é ele quem vai nos motivar, é ele quem vai nos inspirar naqueles momentos em que as coisas não saem exatamente como esperávamos. Sabe naquele momento que você traça a sua meta, mas a coisa começa a ficar muito mais complicada e muito mais difícil do que você imaginava? É esse porquê que vai te dar aquela força e um alento nesses momentos de dificuldade. No último vídeo, quando falamos sobre sair da nossa zona de acomodação, nós abordamos um pouco a respeito de coragem. E lá eu disse que é esse porquê que vai te gerar o comprometimento necessário para traçar uma nova realidade, para sair dessa zona de acomodação. É esse porquê que vai te dar coragem. Então, só por aí nós temos a base da importância de termos claro qual é o nosso propósito. Mas antes de começarmos antes de fazermos juntos o exercício que eu vou propor para traçarmos o nosso propósito, eu gostaria de desmistificar com vocês algumas crenças que eu costumo escutar, que eu li, que existem aí para as pessoas nesse momento de construir o seu propósito. Alguma dessas crenças irreais, eu digo, eu peguei pelos meus atendimentos, pessoas me trouxeram, outras eu peguei referência de um livro chamado O Caminho, de Laurie Baird Jones. É um livro muito bacana que eu até recomendo a leitura. Então vamos lá. A crença número 1 que eu gostaria de desmistificar. A declaração de propósito é algo complexo. Várias pessoas vêm para mim e falam, não, mas eu não quero que a minha declaração de propósito seja uma coisa simples. Pensando assim, a minha declaração de propósito tem que ter palavras bonitas, tem que ser uma coisa bem complexa. Muito mais do que uma declaração complexa e complicada, é preciso que a sua declaração seja impactante, faça sentido para você. Que ela toque profundamente no seu ser, no seu íntimo. Nós temos alguns exemplos de propósito de vida que são extremamente simples. Por exemplo, o propósito de vida de Madre Teresa de Calcutá era ter misericórdia para com os pobres e doentes. O propósito de vida de Nelson Mandela era acabar com o apartheid.
Percebe que são declarações extremamente simples, né, com um enunciado simples, mas extremamente impactantes e muito provável que faziam total sentido para eles. Segunda crença, missão é coisa para grandes líderes apenas. Na verdade, o movimento é totalmente contrário disso. Grandes líderes só se tornaram grandes líderes porque tinham claro qual era o seu propósito de vida e o seguiam. Terceira, meu trabalho é a minha missão. Não necessariamente. É claro que você pode e deve procurar alinhar o seu propósito ao seu trabalho. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida, mas não necessariamente o seu propósito é o seu trabalho. Os papéis que represento na vida são o meu propósito. Eu tenho certeza que você é muito mais do que os papéis que você representa na sua vida. Mesmo porque os nossos papéis, eles são vulneráveis, eles mudam conforme as circunstâncias em que vivemos, e o nosso propósito de vida não. Por exemplo, um grande executivo, ele até pode ser um grande executivo, ele pode cumprir esse papel com excelência e achar realmente que é para isso que ele veio ao mundo, para ser um grande executivo. Mas, e se porventura algum contratempo acontece e ele acaba sendo demitido? Cai por terra todo o seu propósito? Claro que não, né? Então o propósito não tem que estar alinhado aos papéis que representamos na nossa vida. O meu propósito precisa ser grandioso e ajudar muitas pessoas. Eu ando percebendo um movimento muito legal na sociedade, que muita gente tem buscado ajudar muitas pessoas, e isso é muito legal. Mas, de acordo com o State of the World Forum, que aconteceu na década de 90, lá trouxeram que as 3 atividades mais críticas no mundo, neste novo milênio, era criação de filhos, ensino e cura. Portanto, se você criou ou cria alguma criança, ou participou da criação de alguma criança, se você ensina algo a alguém, ou se você participou da cura, seja ela física, emocional ou espiritual de alguém, saiba que aí pode estar atrelado um lindo propósito. E por último, meta e propósito são as mesmas coisas. Isso não é verdadeiro, gente. Meta é aquilo que eu quero, é aquilo que eu desejo conquistar. Eu vejo que muitas pessoas atingem metas mesmo sem terem um porquê definido. Por quê? Porque meta é aonde eu quero chegar, o que eu quero conquistar, o que eu quero ter. O propósito é o porquê eu quero tudo isso. É muito mais profundo. O ideal, como eu disse, é que nós possamos construir as nossas metas alinhadas aí e com a base na estrutura desse forte porquê. Como se o nosso porquê, o nosso propósito nos servisse como bússola de agora em diante, tá? Então vamos lá? Vamos ao nosso primeiro exercício? Então eu gostaria que vocês pegassem um papel e uma caneta. Se quiserem até pausar o vídeo nesse momento, vai ser bacana para fazermos esse exercício com bastante calma. Peguem um papel e uma caneta, e eu digo papel e caneta porque eu quero que vocês realmente anotem, tá? Deixem de lado aí o digital nesse momento, porque o digital a gente apaga com muita facilidade. E o que eu quero agora é justamente o contrário. Eu quero que você dê importância a tudo que vier, sem excluir rapidamente ou apagar. Vamos lá? Eu farei 3 perguntas para vocês e gostaria que vocês respondessem a cada uma dessas perguntas. Já adianto, se você for pausar o vídeo, é que eu gostaria que vocês escrevessem 10 itens para cada uma das perguntas que eu fizer. Eu sei que parece muito 10 itens, mas vocês vão perceber que os primeiros itens, eles sairão muito no automático, muito racional. E o que eu busco nesse exercício é algo um pouquinho mais profundo, uma inspiração. Então, naquele momento que você perceber e achar que você não tem mais nada para escrever ou colocar, faça uma forcinha, que às vezes pode vir algo que até você desconhecia, que não estava no âmbito aí da sua consciência, e isso pode ser bastante revelador para você. Então vamos lá. Primeira pergunta: o que eu gosto de fazer? Segunda pergunta: no que eu sou muito bom? Quais são as minhas maiores qualidades e talentos? Terceira pergunta: o que é realmente importante para mim? O que me deixa mais feliz na minha vida? Tá? Então lembrando 10 itens aí.
E agora, depois de ter feito esse exercício, ter levantado aí algumas questões e inspirações, vamos tentar rascunhar qual é a nossa declaração de propósito? Vamos lá então. Mais um exercício. Esse exercício eu tirei do livro do Jack Canfield, desse próximo exercício, que é o livro Os Princípios do Sucesso. Ele propõe lá e eu achei super bacana e quis replicar aqui para vocês. Então vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria que vocês anotassem, gostaria que vocês escrevessem 2 qualidades particulares suas. Você já escreveu pelo menos 10? Então olhe para elas e escolha quais são as 2 que são mais relevantes, mais importantes, que você mais admira em você. Depois, escreva 1 ou 2 formas que você gosta de expressar essas qualidades. Calma aí, deixa eu voltar antes, eu vou dar alguns exemplos para ficar um pouco mais claro. Então, no momento que você for escrever suas 2 qualidades, vou dar algum exemplo aqui. Por exemplo, entusiasta, criativo, carismático, comprometido, dedicado, responsável, tá? As 2 qualidades suas. Na segunda, escrever 1 ou 2 formas que você gosta de expressar essas qualidades. Por exemplo, interagindo com os outros, dando suporte e inspiração, influenciando, me comunicando, ensinando, administrando, criando, construindo, ajudando, tá? Então, a forma com que você expressa as suas maiores qualidades. Me relacionando, enfim. Terceiro, imagina que o mundo é perfeito. Vamos tentar imaginar um mundo perfeito aí. Como esse mundo se parece? Como as pessoas interagem entre si? Como as pessoas são nesse mundo perfeito? Vamos tentar escrever isso como uma declaração no presente. Por exemplo, todos sentem-se livres para expressar seus próprios talentos. Ou todos trabalham em harmonia, ou todos expressam amor, todos são felizes, todos são saudáveis, todos solucionam os seus problemas, que mais? Todos vivem em equilíbrio, todas as pessoas conhecem profundamente a si mesmo, todos se relacionam muito bem. Vê o que há de mais importante aí para você, imaginando como seria um mundo perfeito, como são essas pessoas nesse mundo perfeito. E agora nós vamos combinar as 3 subdivisões e esse será o esboço da nossa declaração de propósito. Ficaria mais ou menos assim pelo exemplo que eu criei. Meu propósito é usar a minha criatividade e entusiasmo para dar suporte e inspirar as pessoas a sentirem-se livres para expressar os seus próprios talentos. Tá? Lembrando que esse propósito tem que ser impactante para você, tem que fazer sentido para você e tocar aí profundamente seu ser. Eu gostaria de compartilhar com vocês qual é o meu propósito de vida. A minha declaração de propósito de vida é inspirar e influenciar pessoas a descobrirem qual é o seu desejo ardente e ajudá-las a se transformar. Acho que o trabalho que eu desenvolvo no meu dia a dia, mesmo o trabalho que eu faço no treinamento do Monge Executivo, o intuito de gravar esses vídeos está totalmente atrelado ao meu propósito de vida. O meu propósito de vida é tentar fazer você descobrir qual é o seu desejo ardente. Desejo ardente é um conceito de Napoleão Hill que nada mais, nada menos expressa do que aquilo que você tem de melhor aí dentro de você, o seu maior potencial. É aquilo que você tem de grandioso. E o meu trabalho é dar um sopro. Eu gosto muito de uma definição que diz que coaching é a arte de soprar brasas. E acho que é exatamente isso. Eu ajudá-lo a virar chama aquilo que hoje se encontra como brasa aí dentro do seu ser, dentro de você. Tá? Compartilha comigo qual é o seu propósito, acho que vai ser uma troca bem legal de experiência, a sua declaração, como ela ficou. Escreva aí nos comentários para a gente trocar um pouquinho dessa experiência. Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe, vamos divulgar esse trabalho para que eu possa inspirar e influenciar o maior número de pessoas, porque esse é o meu propósito de vida. Obrigada pela atenção, pelo carinho. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo no coração, fiquem com Deus.